E nós já estamos de volta com o programa Fique Ligado. Hoje nós estamos com uma entrevistada muito especial, Dina Abrelais, que está contando um pouco da sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras vidas aqui. Antes da gente continuar com essa conversa, eu quero dar aquela dica toda especial que vocês já sabem. Quem vai construir, reformar ou até questões mesmo de decoração, vocês encontram na BNLAR. Então vamos agora com essa dica muito especial. Fique ligado. Você está construindo e reformando seu banheiro? Então já fica de olho nessas dicas que eu trouxe para vocês de como deixar ele com acabamento impecável aqui na BNLAR. Começando pelo piso, escolha o modelo antiderrapante. Segurança vem em primeiro lugar, principalmente em áreas molhadas como o banheiro. Investe em luzes brancas de LED para um resultado mais eficiente. A dica que eu trago para vocês são as luminárias de embutir, que elas deixam um toque mais clean e moderno para o seu ambiente. O espelho ideal pode ampliar seu ambiente. Modelos grandes e com formatos diferentes trazem muito estilo. E os espelhos com LED, puro charme. Na escolha do vaso sanitário e da pia, opte por modelos que sejam fáceis de limpar e combinem com o estilo do seu banheiro. Chuveiros e torneiras fazem toda a diferença, então prefira metais como aço inox ou cromado para ter um resultado mais elegante. Tem espaço sobrando? Uma banheira é o toque de conforto e sofisticação que muda o ambiente. Ventilação é essencial. Um bom basculante ou exaustor evita mofo e também mantém o banheiro sempre arejado. Quer um banheiro funcional? Instale nichos e prateleiras embutidas e finalize com acessórios como toalheiros e suportes resistentes à umidade. E isso tudo você encontra aqui na sua loja favorita, porque para construir ou reformar, vem para BNLAR. E nós vamos continuando aqui essa conversa deliciosa, abençoada dos céus, com Dina Abrelais, que vai agora nos falar sobre a maternidade. Os desafios, como é que foi essa experiência, como é que é a questão da sua convivência com a sua mãe, tudo que ela passou. Então eu gostaria que você pudesse falar aqui para nós sobre todo essa sua história, como é que foi, né? Que eu tenho certeza que muitas estão passando ou já passaram por isso também. Bom, eu sou casada há 10 anos, né? E quando eu tinha 2 anos de casamento, eu tive a minha primeira filha, engravidei da minha primeira filha. E já foi algo assim transformador na minha vida. 1 ano depois, engravidei da minha segunda filha. Foi assim, tipo, rápido, né? Eu tive a minha primeira filha quando ela completou 1 ano. Eu tive outra filha. E isso trouxe muitas mudanças assim para minha vida, na questão profissional. Tudo, assim. A maternidade, ela transforma a gente, né? Como mulher, ela nos transforma. E me fez refletir sobre o que eu queria realmente fazer, de como eu iria fazer, porque geralmente quando a gente tem filho a gente acha que de duas uma, ou que a gente vai conseguir fazer tudo ou que a gente não vai conseguir fazer nada. E eu tinha esse dilema dentro de mim, eu achava que eu não ia conseguir mais fazer nada, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fui uma pessoa que fazia, eu não quietava, não parava um segundo, e eu tinha essa impressão de que a maternidade iria me parar. Mas eu sempre tive um exemplo assim muito forte da minha mãe. A minha mãe, quando a gente era criança, ela levava a gente para a igreja, a gente dormia, levava lençol, levava travesseiro, e eu tenho essa experiência de alguém que precisava levar os filhos para a igreja. Minha mãe me levava para a igreja o tempo inteiro, eu estava ali com ela. Se ela falava que ela queria ir para a igreja e ela não quisesse me levar, eu ficava chateada com ela, porque aquilo foi gerando um prazer dentro de mim. E hoje eu vejo a mesma coisa acontecer com as minhas filhas. Eu vejo isso se repetir. Tudo que eu faço dentro da igreja, eu não faço poucas coisas, faço muitas coisas dentro da igreja, e eu tô sempre levando elas, e elas têm esse mesmo prazer, elas têm esse mesmo desejo, e eu acredito que a gente é influenciado pelo exemplo. Não tem coisa mais forte do que o exemplo para nos influenciar a fazer alguma coisa, a amar alguma coisa, e eu sempre vi isso na minha mãe, e hoje eu sou o resultado daquilo que ela fez, né, do esforço que ela fazia para estar ali na presença de Deus, uma mulher que, mesmo com todas as dificuldades, na época o meu pai não era um homem cristão, pelo contrário, ele era daquele homem que, se a mulher fosse muito para a igreja, ele dizia assim: leva logo a tua rede para lá, leva logo a tua cama, se muda para lá com o teu pastor. Ele era assim, né? E a minha mãe, mesmo assim, ela persistiu, ela continuou firme. Então a minha mãe assim é uma guerreira.
é uma guerreira para mim, é uma inspiração. Eu já encontrei com várias mulheres inspiradoras, com vários líderes inspiradores, já estive em contato. Inclusive hoje, as pessoas lá da minha igreja, a liderança da minha igreja é uma liderança assim, inspiradora demais. Mas nenhuma inspiração é maior do que a minha mãe. Ela é a maior inspiração. Eu vou já chorar aqui. Mano, não faz isso, porque senão a gente já fica assim, porque eu sou suspeita, sabe, Dina? A minha mãe também é uma inspiração pra mim. A gente, ela tá chorando. Tá querendo, mas eu tô segurando. Tá, meu Deus, gente, é porque falar de mãe não tem bom, gente. A gente, né, a gente se emociona, a gente quer fazer essa homenagem. Inclusive, a gente nem acertou isso, mas eu queria assim que ela pudesse de alguma forma falar aqui para você, filho, que de repente não tem honrado sua mãe, né? Então que você possa ser usado por Deus, porque a nossa mãe merece todo o nosso amor. Poxa, Deus, aquela mãe que deu o seu melhor, e às vezes o filho usa da ingratidão, né? E isso que você está fazendo hoje é muito lindo. Olha, se tem algo que eu aprendi desde cedo, assim, a minha mãe, ela sempre fazia o possível para inculcar a palavra na minha cabeça, e isso é algo que eu venho desde criança. E o versículo assim que eu nunca esqueço foi um dos versículos que eu aprendi, que honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E eu tomei posse dessa palavra, que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. E quando eu aprendi isso, eu decidi viver isso. E tudo na minha vida eu obedeci à minha mãe. Sempre fui uma filha obediente. Não simplesmente porque eu queria ser obediente, porque tinha vários momentos que eu tinha vontade de ser uma filha desobediente e fazer o que desse na minha cabeça, e porque a gente acha que tá sempre certo, né? Ainda mais quando a gente é adolescente, jovenzinho, a gente acha que tá sempre com a razão, que os nossos pais são ultrapassados, que eles não sabem de nada. Mas eu sempre levei muito em consideração cada conselho que a minha mãe me deu. E esses conselhos fizeram total diferença na minha vida. Total diferença. Eu vejo que se eu não tivesse seguido esses conselhos, provavelmente o meu caminho seria completamente diferente do que foi hoje. Então, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi porque eu honrei a minha mãe, os ensinamentos dela, os princípios que ela me passou. Eu honrei tudo aquilo todo o sacrifício que ela fez para me manter firme, para me ensinar os caminhos do Senhor, a verdade. Então, não tem outro jeito. Se você quer viver bem, se você quer ter uma vida próspera, abençoada, uma família abençoada, ouça o que a sua mãe e o seu pai dizem para você, porque é honrando que a gente é abençoado. Eu tô aqui olhando para ela, mas o nariz tá ardendo, tô emocionada, porque eu confesso que é bem difícil de alguma forma, porque a gente vê muita ingratidão de muitos filhos, e isso aqui, essa pessoa aqui é uma raridade, porque a gente realmente tem que ser grato a Deus pela vida da nossa mãe, que nos dá o melhor, que tem renúncias, né, que às vezes está sentindo dor e tá rindo para não ver ela chorar. Verdade. Né? Então, sabe uma coisa que é engraçado? Eu acho engraçado que a mamãe, a gente passou por dificuldades financeiras, né? E a mãe, ela se acostuma a comer a pior parte do alimento, o resto do alimento para dar pro filho, né? E depois que eu me tornei mãe, eu percebi isso. A gente faz o possível para que os nossos filhos tenham o melhor. Então é importante a gente honrar, né? Eu voltei agora no tempo, porque isso é verdade. A mãe, ela às vezes até nem come. Verdade. Né? Ela deixa de comer e dar o melhor pro seu filho, né? Exatamente. Gente, eu vou para um breve intervalo comercial. Né? Enxugar aqui as lágrimas, porque realmente falar de mãe, e quando eu lembro da minha mãe, eu fico assim, uma manteiga derretida. Então não sai daí que a gente volta já já.